Olá, queridos, graça e paz. Muito feliz de estar aqui mais uma ministração com vocês, né? Muito feliz mesmo. Agora mais ainda, porque nós já estamos no Brasil, né? E daqui a pouquinho nós estaremos aí em Maceió com toda a família, sonho realizando, né? De estar com vocês aí, com toda a minha família. Vai ser muito bom, muito precioso esse tempo. Então nós estamos felizes. Estamos aqui mexendo para lá, mexendo para cá para resolver as coisas, né? O mais rápido possível para a gente estar pronto, né? Para irmos para o Cazaquistão. Eu não sei se eu já falei com a igreja sobre isso, mas nós conversamos na semana passada com o pastor José, apresentamos as 3 opções que nós tínhamos cogitado e o Cazaquistão foi a palavra que ele deu para nós como direção de envio, né? Então nós vamos para o Cazaquistão o ano que vem, e esse ano então eu preciso correr para preparar todas as coisas. E nós vamos como business, né? Porque o Cazaquistão ele é o maior país da Ásia Central, ele está localizado na Ásia Central. Então ele faz divisa com a Rússia, com a China, o Uzbequistão. Então é um lugarzinho bem interessante. 75% da população cazaque são muçulmanos, mas os muçulmanos são apenas religiosos, eles ainda não estão no poder. Então, o Cazaquistão prega uma paz religiosa, né? Aparente paz religiosa, mas há algumas restrições do país, né? E a gente já tem um contato lá, um pastor lá. Tem igreja, tem missionários, mas você não pode fazer proselitismo de espécie nenhuma. Você pode confessar a sua religião, a sua fé, mas você não pode fazer proselitismo, né? Então, é um país que está dentro daquilo que a gente estava esperando para trabalhar, tendo em vista que o nosso chamado é com o povo iraniano, né, o povo persa. Mas até chegar o momento de nós estarmos definitivamente lá no povo persa, a gente tem que ir trilhando esses caminhos de preparação. Ficamos 2 anos no Quênia, na África, né, como parte da preparação, e agora vamos para o Cazaquistão para um novo ciclo de preparação até chegar o momento de nós irmos para o Irã, em nome de Jesus. E eu estou em casa, estou aqui na casa do meu sogro, né? Não sei se deu para ouvir aí, acabou de ligar a caminhonete para sair, então deu um barulho aqui. A Tatiana saiu agora e nós estamos aqui na correria para organizar todas as coisas. Então, feliz porque breve nós estaremos juntos aí, vamos ficar juntos por um tempinho de qualidade, não vai ser aquele negocinho de muriçoca, não, de chegar ao final de semana e sair, não. Eu quero comer muito cuscuz aí, entendeu? Muita banana da terra, muito inhame, é isso que eu quero. Então, nós vamos estar junto com vocês aí, ok? Tá bom? Mais uma vez agradecer, né, por tudo que vocês têm feito por nós. Pastor Genício e pastora Fabiana são filhos, eu não vou dizer irrepreensível, porque ninguém é perfeito, né? Mas eu vou te falar, hein? Se eu tivesse mais uns 3 desse aí, eu tava forgado, tava bom que só. Porque são um casal de filhos fiéis, né? Cuidadosos, sempre preocupados com o nosso bem-estar. Então, são filhos de honra, né? Eu dou essa palavra porque eu espero que vocês que estão aí na igreja também cresçam nessa mesma semente de honra para com o pastor de vocês, né? De gratidão por ter pastores tão íntegros e fiéis, né? Isso é maravilhoso. Eu mesmo digo para vocês que eu mesmo não merecia, né, pessoas como o Genilson e a Fabiana na minha vida, né? Eu mesmo não merecia. É um favor de Deus para mim. Realmente é um favor de Deus para mim. Então, mais uma vez, agradecer a vocês por tudo que vocês têm feito, dizer que nós estamos orando por vocês praticamente todos os dias, né? Derramando, jogando ali umas brasinhas aí, para que o Senhor possa retribuir, né? Porção dobrada, né? 100 vezes mais, tudo que vocês têm semeado, não só nas nossas vidas, né? Mas também aí, né? Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra, né? Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. O ministério Hebron é um ministério que tem ido aos confins da terra, né? E isso é precioso. Ele trabalha em Jerusalém, ele trabalha na Judéia, Samaria, e ele trabalha
nos confins da terra, exatamente como o texto de Atos sugere, né? Isso é maravilhoso. Glória a Deus. Eu queria compartilhar com você nessa manhã uma percepção sobre a maturidade, né? Tendo em vista, é uma palavra de cunho missionário, mas não tem como você desvincular missões de maturidade, porque uma coisa depende da outra, né? Todas as vezes que você manda um imaturo para missões, você vai causar um prejuízo terrível, um prejuízo astronômico, né? Porque ele, além de perder aquela vida que é o próprio missionário pela inexperiência, você ainda vai escandalizar o evangelho, o nome de Jesus, né? Certa vez Jesus disse assim, ó, é inevitável que venham os escândalos, inevitável, ou seja, não tem como, vai ter, sempre vai ter. Mas ele não para por aí, ele diz assim, ó, porém, melhor lhe fora que tivesse pendurado uma corda de moinho e jogado no mar. Então, para quem causa o escândalo, é triste juízo sobre a vida dele. Agora, eu não entrei a fundo nesse texto ainda para entender sobre a diferença entre a responsabilidade de quem envia e de quem vai. Porque todo mundo vai ter responsabilidade nessa hora, né? Porque quem foi porque alguém enviou, a não ser que ele foi por conta e risco, aí é outro caso. Mas toda pessoa que foi enviada, ela foi enviada dentro de uma perspectiva de quem o envia, dentro de convicções, dentro de processo de preparação, ou dentro das próprias motivações, né? Então, não sei se naquele dia Deus vai cobrar tanto de um quanto do outro, né? Porque eu ainda não me aprofundei desse texto. Mas o fato é que os escândalos são um dos tipos de pecado para a morte, né? Segundo a condenação de Jesus ali, né? Então, eu queria falar basicamente sobre 3 aspectos importantíssimos da maturidade, porque a maturidade cristã, ela assim como na vida real, ela é feita de processos, ciclos, processos, porque Deus é um Deus de processos. Eu já falei sobre isso com vocês, né? E esses processos, eles demandam ação e reação. Todo processo de Deus na nossa vida, ele vai demandar ação e reação, né? Você está num processo de maturidade, Deus vai agir para que você reaja. Aí daqui a pouco você vai agir para que Deus reaja. E assim vai a relação entre nós e Deus nos processos de maturidade, né? A gente vai ver isso em toda a palavra, em toda a Bíblia. E é muito importante que nós tenhamos alguns parâmetros de análise para determinar os processos que nós estamos vivendo. Então, eu vou colocar 3 coisas que foi muito perceptível para mim na minha vida lá no Quênia, né? E depois de analisar, avaliar isso, eu pude ver que nas Escrituras está cheio de momentos como esse, né? Cheios de momentos como esse. Tá? Nós vamos falar sobre isso, então. 3 aspectos para... como é que eu vou dizer isso, hein? Para o... você sabe que eu não gosto de dar título para a palavra, né? Você já me conhece, vocês sabem disso, né? Então, por maturidade cristã, aí depois vocês põem... O Caio é bom para isso, ele põe o título que quiser lá e libera lá. Ai, glória a Deus. Então, vamos lá. O primeiro aspecto que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: quando Deus ele quer propor um lugar de maturidade mais elevado, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai anular os nossos sentidos. Primeira coisa, anular os nossos sentidos. Claro, sentidos naturais, óbvio, né? Primeira coisa que o Espírito Santo vai fazer. Anotem aí 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 14. É um texto muito conhecido, eu vou ler para vocês. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que eu possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, aqui é um texto que Paulo nos orienta na seguinte ideia: o que é natural não vai gerar o que é espiritual.
Não vai. O que é natural vai gerar o que é natural. Então, os sentidos naturais, eles geram sensações momentâneas, eles geram percepções limitadas, eles geram pré-julgamentos. São isso que os sentidos naturais produzem. Tudo que é corruptível, tudo que é passageiro. Então, quando nós falamos da maturidade espiritual, nós estamos falando de galgar lugares para a eternidade, não é um lugar passageiro. Então, nesse caso, faz todo sentido Deus anular os nossos os sentidos naturais para nos promover, se é que essa seria uma boa palavra, né? Mas para nos empurrar para lugares de mais responsabilidades e de mais maturidade, né? Então, por exemplo, Pedro, quando Pedro estava ali no barco, né? E ele e Jesus, o João vê que é o Jesus, né? Depois da ressurreição, João vê que é Jesus e Pedro fala assim: Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo. Quando Jesus fala para ele, vem, naquele exato momento, Jesus anulou todos os sentidos naturais de Pedro. O que ele fez? Pulou dentro d'água. Acontece que o Espírito Santo, ele não vai permanecer anulando os nossos sentidos. Porque a primeira ação de anular é como se fosse a isca. É para que nós não percebamos os perigos desse próximo passo. Porque se assim fosse, nós não daríamos o próximo passo. Entendem isso? Se eu imaginasse como seria os primeiros 6 meses da minha vida lá no Quênia, eu jamais teria ido para o Quênia. Jamais. Então, o que Deus teve que fazer primeiro? Anular a minha percepção natural, todos os meus sentidos. Eu só queria ir, mais nada, não tinha outro desejo. Rapaz, não, eu vou, eu quero ir, eu preciso ir. Então, ali, Jesus anulou os sentidos de Pedro e ele pulou. Só que depois que eu tenho a reação, Deus agiu. O que ele fez? Anulou o sentido. Eu reagi, pulei, fui. Aí, a partir desse momento, gradativamente, Deus vai voltando com os nossos sentidos para que nós possamos crescer na nossa fé. Ou seja, no primeiro momento ele anula, mas depois ele vai devolvendo gradativamente, não para que nós demovamos daquele lugar, mas para que nós passemos a viver naquele lugar por fé, mesmo percebendo as coisas. Tomara que eu esteja sendo claro com você. Então, Pedro pulou, ele não tinha sentido nenhum. Mas quando Deus foi retirando, né, Jesus foi devolvendo para ele os sentidos, ao invés dele continuar exercendo a fé, o que ele fez? Ele deixou que os seus sentidos o comandassem. E aí ele reparou no vento, nas ondas, e puf, afundou. Então, a primeira coisa que Deus vai fazer é anular os seus sentidos. Os sentidos naturais, obviamente. E nessa ação e reação, ele muda de lado. Então, primeiro, ele é quem age. E aí, nós vamos ter que reagir. Logo depois, ele para de agir, para que nós, demonstrando crescimento, hajamos. E aí, ele se torna o reagente. Entenderam isso? Por quê? Depois daquele primeiro momento, eu vou ter que exercitar a minha fé. E quem que vai respaldar a minha fé? Ele. Então, nós fomos para lá. Nos primeiros 6 meses foi terrível. Mas depois, quando percebemos que era mais um ciclo de maturidade de Deus na nossa vida, nós começamos a agir em fé. O que aconteceu? Deus reagiu à nossa ação, respondeu às nossas ações e sempre respondeu de maneira abundante. Nas finanças, nas emoções, na espiritualidade, é por aí. Então, a primeira coisa que Deus vai fazer é anular os sentidos naturais. Então, não se preocupe se quando você estiver diante de uma situação de maturidade, de repente você perder a capacidade de planejamento ou de pesquisa, alguma coisa relacionada ao natural. É claro, eu não estou dizendo que você tem que ser totalmente desorganizado para poder pular de nível, não é isso.
Amém, irmãos? Não é isso. Eu estou falando que a parte analítica da nossa vida, né? A parte analítica. Ah, não, peraí. 2 mais 2 dá 4, mas lá eu só vou ter 1. Então eu vou ter 2 mais 1 dá 3. Não, não dá. Essa parte Deus trata de anular, para que a gente possa reagir ao estímulo que ele nos deu, de ir. Né? E a partir dali o processo gradativamente vai invertendo. Deus vai parando de agir para que nós hajamos em fé, para que nós vivamos em fé, para que nós continuemos naquele lugar que ele nos colocou, e ele automaticamente vai reagindo a tudo isso, né? Então, primeiro aspecto da mudança, né, de ciclo na nossa vida é a anulação dos sentidos naturais. Então, como o texto diz aqui, né? A nossa natureza terrena não vai aceitar as coisas do espírito. E o que é pior, vai considerar loucura. Porque de repente você não aceita uma coisa, mas você acaba cedendo. Mas se você não aceita e considera loucura, você pré-julgou e travou a sua mente para uma possibilidade. Não, eu não vou mexer nisso, que isso é loucura. Não, não vou. Nem adianta querer. Entende? Então, ele precisa anular os nossos sentidos naturais. E o segundo aspecto desse texto aqui de 1 Coríntios, que é muito interessante, é que as coisas espirituais, elas não são entendidas. Então, você não vai entender uma ação natural de Deus. Porque as coisas espirituais, elas só podem ser discernidas. É o que o texto diz. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, a anulação dos sentidos é justamente para que nós não tentemos entender o que está acontecendo. Apenas nos lancemos na proposta, no estímulo divino. E a partir daí, a gente vai estabelecer aquele lugar pelo qual nós nos jogamos ou fomos lançados, como você queira dar o nome aí, né? E aí, nesse ponto, Deus se torna um reagente e nós vamos agindo. Amém, igreja? Glória a Deus. Segundo ponto, Deus vai destruir valores antigos. Então, o primeiro ponto, ele vai anular os sentidos naturais. Segundo ponto, ele vai destruir os valores antigos. Pastor, mas destruir valores? Então, muitos dos valores, ou todo valor, ele é uma construção. Ninguém tem um valor por instinto, é uma construção. Então, o valor, ele é uma construção cultural, ele é uma construção de intelectualidade, ele é uma construção de família. Então, todos os âmbitos da vida, juntos, vão construir valores no indivíduo, né? Para uns, mentir não tem problema. Para outros, e eu não estou falando pessoas cristãs, estou falando do mundo para a gente perceber melhor isso, né? Para outro, não é problema, vai embora. Infelizmente, alguns cristãos também pensam assim, né? Que não tem problema mentir e tal, mas valores, né? Por exemplo, um valor que eu tinha e que precisou ser quebrado lá no Quênia. Apresentar uma necessidade pessoal para que alguém ofertasse para aquilo ser resolvido. Isso para mim foi muito difícil, porque eu sempre trabalhei aqui no Brasil. Então eu viajava todo final de semana. Você se lembra de como era a minha vida? Então eu não pedia ninguém. Eu orava a Deus, mas eu não necessariamente não precisava de falar com ninguém sobre algum tipo de necessidade. Talvez uma vez ou outra. Mas lá eu me vi num lugar onde esse valor ele ia me destruir. Que, na verdade, esse valor ele estava sendo sustentado a partir daquele momento pelo orgulho. Não era mais por uma motivação nobre, era pelo orgulho. Então, eu tive que quebrar esse valor. Quando você vai para Mateus 5, 6 e 7, você tem ali a nossa regra, né, para o tempo da graça, a dispensação da graça. As leis, eu vou dizer assim, as leis da dispensação da graça estão contidas em Mateus 5, 6 e 7.
E principalmente no capítulo 5, você vai ver pelo menos 6 vezes Jesus dizendo a seguinte expressão: ouviste o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Então, Jesus ali ele foi desconstruindo alguns valores da própria Torá. Não era coisa tradição humana. Ele estava desconstruindo valores do judaísmo, da lei mosaica. Visto que foi dito, um exemplo aqui que eu me lembrei, visto que foi dito, olho por olho e dente por dente. Lembra que ele falou isso? Isso está lá na lei mosaica. Eu, porém, vos digo, você vai amar os seus inimigos e orar pelos que vos perseguem. Então, veja que ele destruiu um valor para estabelecer um outro valor, porque havia uma proposta de maturidade naquela pregação de Jesus, naquele compêndio de ensino ali no monte, né, que ficou famoso por chamar o Sermão do Monte, mas não é propriamente um sermão, né, é um ensino, né, da palavra, ele foi ensinando as coisas. Né? Então ele fala, por 6 vezes ele fala, visto que foi dito, eu, porém, vos digo. Visto que foi dito, eu, porém, vos digo. Ou seja, quebrando valores. Aí, nesse ponto, eu coloquei valores, mas você também tem hábitos, você tem formas de pensar, você tem conduta. Toda parte de construção daquilo que nós acreditamos e praticamos, ela passa por uma transformação. Né? Então, sua mente, vontade e emoção, primeiro ela vai ser confrontada e depois transformada. Mas para isso você vai ter que ficar totalmente aberto, né, a essa desconstrução. É claro que num momento como esse, você tem que se balizar pela Bíblia 100%, porque Deus não vai tirar algo que ele estabeleceu. Deus não vai fazer isso. Deus não vai fazer isso. Mas ele vai mudar uma coisa para outra dentro de uma lógica espiritual baseada principalmente na vida de Jesus. Então é muito importante que a gente tenha esse alinhamento com a palavra, com quem está sobre mim, o meu pastor, né? Para que essa mudança de valores ela não se torne uma construção de sofismas, de barreiras mentais, né? de hábitos destrutivos. Então é muito importante que a gente esteja cercado de espirituais para conferir coisas espirituais com espirituais. Né? Geralmente, quando Deus vai propor uma destruição de valor, ele vai fazer isso porque aquilo está nocivo para nós. Aquilo está nos prejudicando mais do que nos beneficiando. Então, todas as vezes que você estiver diante de uma proposta de transformação de hábito, a primeira coisa que você tem que fazer é analisar friamente qual está sendo o resultado daquele hábito, daquela conduta, daquela forma de pensar ou daquele valor na sua vida. O que aquilo está gerando para você? Aquele hábito está sendo benéfico ou maléfico? Aquele hábito está te jogando para frente ou está te empurrando para trás? Aquele hábito ou aquele valor ou aquela forma de pensar, ela está te dando velocidade ou ela está te tornando mais lento? Aquele hábito, valor ou conduta está te aproximando de Cristo ou está te distanciando de Cristo? Então, essas perguntas elas precisam ser feitas, e se não for possível, você vai ter que chamar o seu pastor, o seu discipulador, o seu líder, e vai ter que ter uma conversa franca com ele. Olha, eu estou pensando em mudar isso, em fazer aquilo, mas eu preciso de uma confirmação se realmente isso vem do Senhor ou não, né? Foi dito assim, mas agora eu quero que seja assim, ou eu penso que deva ser assim, ou alguma coisa nessa linha. Então, quando Deus vai destruir os valores antigos, ele respeita alguns princípios, né? E o principal deles Deus não vai te dar, ele não vai tirar algo de você que está te beneficiando para te dar algo para te destruir. Deus não vai fazer isso.
Então é o inverso. Ele vai tirar algo de você que está destruindo você para te dar algo que vai dar vida a você. Agora, essa percepção do certo e do errado, ela também é muito relativa, né? Por isso que é bom você ter pessoas sobre você. Porque tem uma pessoa, às vezes, que está ganhando. Agora mesmo eu me reuni com um casal de discípulos e eles estão ganhando muito dinheiro. Mas isso está começando a ser nocivo para eles. Então eu tive que me reunir com eles e mostrar para eles que provavelmente Deus vai tirar aquilo deles, porque está sendo nocivo para eles. Aí, pastor, ué, Deus não tem compromisso com nada na terra, irmãos. O único compromisso que Deus tem que está na terra é com a palavra dele que está aqui na terra. O resto ele não tem compromisso. Ele vai transformar tudo. Né? Apocalipse diz que nós teremos novos céus e nova terra. Novos céus e nova terra. Ou seja, algumas coisas vão mudar nas regiões celestiais e outras coisas vão mudar aqui na terra. Por isso que a palavra diz novos céus e nova terra. Né? Então, nessa destruição de valores, é muito importante que você tenha pessoas maduras já do seu lado, pessoas que te amam, para poder te orientar quanto à destruição, à desconstrução e à construção. Né? A desconstrução do velho e a construção do novo. Jesus falou que se a gente colocar um vinho novo no odre velho, vai estourar o odre. Então, primeiro, ele vai ter que fazer o odre ficar novo. E isso fala de destruição de valores, de mudança de valores antigos, que já não mais nos movem para a eternidade. Né? A gente vai ver aí no meio cristão, existem dezenas de centenas de milhares de pessoas que não vão para o céu simplesmente porque sustentam um valor antigo que já se tornou destrutivo. Vou colocar um para vocês aqui. Durante muitos anos, muitas pessoas acreditaram que uma vez salvo, salvo para sempre. Era um valor. Né? E, infelizmente, muitos vão para o inferno com esse valor estabelecido na vida deles. Né? E agora nós sabemos que não é isso. Não tem esse negócio de uma vez salvo. Se você não se manter numa vida de santificação, né, as práticas espirituais, Jesus vem e você fica, filho. Não, nem adianta querer, você vai ficar. A pessoa que estiver na prática do pecado, ela pode ser quem ela for, ela vai ficar. Amém, igreja do Senhor Jesus. Glória a Deus. O último ponto que eu quero colocar para vocês nessa transição, né, para você sair do lugar onde você está de maturidade e avançar, inevitavelmente você vai ter que chegar no fim de você mesmo. Você vai ter que chegar no fim de você mesmo. Ou seja, você vai ter que esgotar todas as suas possibilidades. Você vai ter que abrir mão de todas as suas possibilidades, das suas justificativas. Aí, irmãos, aí você que vai determinar o grau de tratamento de Deus na sua vida. Para mim poder viver nesse lugar que eu estou vivendo hoje, Jesus teve que me tirar aqui da nação e teve que me moer durante 6 meses, assim, ininterruptos. Ele me moeu durante 6 meses ininterruptos. Todo dia, toda hora. Acordado, dormindo, moído. Por quê? Por minha causa. Porque aqui eu não ia fazer nada, não ia chegar nem na 10ª parte do caminho se eu tivesse aqui, que ele propôs para mim. Né? Em Filipenses 2,5, quando o texto de Mateus está lá em Mateus 5, do 21 ao 48, tá? Nessa desconstrução de valores antigos para o estabelecimento de novos valores, né? Por que eu coloquei a palavra valores, irmãos? Por quê? A ideia é mostrar para você algo que não tem preço. Algo que vai merecer todo o esforço imaginável para você desempenhar. Né? Então, por isso a palavra valor. A gente aprendeu isso muito, né, uns anos atrás. Né? O que tem preço é porque não tem valor. Porque o que tem valor não tem preço.
Então, o processo de maturidade, ele não tem preço. Por quê? Porque ele tem valor. Mas alguns valores se tornam obsoletos à medida que eu caminho. Isso está muito claro na vida dos apóstolos, na vida do próprio Cristo, né? Na vida dos cristãos. Muita coisa que no início da sua caminhada era um valor que te sustentava, agora já está te atrapalhando. Então tem que ser trocado mesmo. Fica tranquilo. Não tenha medo desses rompantes de Deus sobre a sua vida, não. E o último ponto que eu quero colocar é esse, o de chegar ao fim de você mesmo. Aí o texto de Filipenses 2,5 é muito claro, né? Nós já lemos esse texto em paternidade, né? Mas ele é muito pertinente para esse momento, para esse tópico, né? Ter de vós os mesmos sentimentos que houve também em Cristo Jesus, pois ele, sendo Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, é essa a palavra. Esse chegar no fim de você mesmo nada mais é do que você se esvaziar. Mas se esvaziar num nível hard, num nível profundo. Profundo. Ao ponto de... Isso aconteceu... foi muito forte isso na vida de Moisés. Moisés foi instruído no melhor lugar do Egito, como filho de Faraó. Num dos lugares, assim, meu Deus. E, no entanto, chega num ponto da vida dele que ele vira para Deus e fala assim, mas eu não sei falar. Como assim não sabe falar? Que doideira é essa? Mas isso aí mostra que Deus conduziu Moisés para o fim dele mesmo. Ele chegou no fim dele mesmo, a ponto de ele achar que ele não sabia nem falar. Né? E assim foi com Jesus também. Ele se dispôs de toda a sua glória, de toda a sua majestade, para chegar no fim dele mesmo aqui na terra, como homem. Esvaziou-se a si mesmo, né? E se humilhou. Então, para nós, irmãos, nos submetermos a esse processo é mais complexo, porque a gente tem muita carnalidade que impede, né? Mas Deus vai fazer esse processo na nossa vida, não se preocupe. O que tem que ficar claro é que, diante desses momentos de nudez, não pelo pecado, né? Mas de nudez pela fraqueza, pela incapacidade de seguir em frente, não se preocupe com essa exposição vinda do alto, porque ele que está fazendo você chegar ao fim de você mesmo, para que quando esse novo ciclo, esse novo momento de maturidade começar a produzir fruto, você não se vanglorie, eu não me vanglorie. Né? As coisas que estão acontecendo agora na minha vida, não tem como eu me vangloriar. Por quê? Porque foi Deus, é Deus que está fazendo. Pastor, mas a gente sabe disso. Claro que sabe, mas algumas coisas você pode pensar que é por causa da sua habilidade, por causa de um esforço pessoal. Ah, não, mas eu mereci, eu fiz. Não, irmãos, a gente sempre vai merecer o inferno. O que está proposto para nós é no inferno. Né? E se não fosse o sangue de Jesus, você podia viver dando tudo para os pobres. Você ia para o inferno do mesmo jeito. Assim como muitos espíritas vão para o inferno, tendo feito caridade a vida inteira. Né? Porque o ponto não é o que eu mereço ou o que eu deixei de merecer. O ponto é Jesus é o Senhor e Salvador da nossa vida. Jesus é o Filho de Deus que veio em forma de homem, né? E venceu as trevas como um homem cheio do Espírito Santo. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Né? E se não fosse isso, não tinha para ninguém. Todo mundo estava lascado. Então, guarda esses 3 pontos. Primeiro, ele vai anular os seus sentidos naturais. Segundo, ele vai destruir os seus valores antigos. E terceiro, ele vai fazer você chegar no fim de você mesmo. Porque a partir dali, então ele tem como construir algo maior e melhor, porque o vaso agora, o odre agora está novo. E mesmo assim, o odre novo ainda sofre o processo de dilatação, né? Depois que você põe lá o vinho lá, principalmente o vinho, porque vai fermentar, então ele vai dilatar, mas ele não vai estourar. Diferente do velho, que já dilatou, se você coloca o novo, ele vai dilatar, mas porque o couro está rígido, vai estourar. Ele não vai expandir. O couro novo é que vai expandir, usando
a ferramenta que está proposta no texto, né? Porque o odre, aí, no caso, é feito de couro, né? Como ele está falando, né? Esse objeto que ele usa nessa parábola não é um vaso de barro, é um odre, é um alforje de couro que era usado para colocar água, vinho e coisas desse tipo. Amém, igreja? Anular os sentidos, destruir os valores antigos e chegar ao fim de você mesmo, né? Para que você sempre esteja avançando nos ciclos de maturidade, para que quando ele chegar, quando a trombeta soar, você esteja na condição de filho maduro, né? Lembra? E automaticamente você vai ter reserva, você vai ter a sua candeia lá com muita reserva, né? Então guarde essa palavra no seu coração e ore pelo Brasil. O Brasil está debaixo de uma correção muito forte, né? E ela ainda vai perdurar por algum tempo ainda, porque a igreja ainda não entendeu a necessidade do arrependimento e o nível do arrependimento que ela precisa ter, né? Então Deus vai continuar indo e voltando, né? Como está escrito lá em Oséias, né? Irei e voltarei até que se reconheçam culpados. Então, é esse o momento que nós estamos vivendo, né? Então vamos orar para que a igreja brasileira reconheça, né, o seu problema e o Senhor possa mudar essa situação, né? Algumas coisas que ele tem falado no meu espírito, mas eu quero deixar para conversar com vocês aí em loco, né? Presencialmente, quando eu estiver com vocês aí, olho no olho, que vai ser melhor, né? Mais gostoso conversar assim. Amém? Deus abençoe todos vocês, que Ele, na sua misericórdia, proteja cada um de vocês aí de toda a maldade de Satanás desse tempo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, né? Que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos livre de juízos maiores nesse tempo de correção, né? Arrependa-se, se humilhe nesse tempo, né? Vive uma vida de arrependimento, vive uma vida de humilhação, na esperança de que o Senhor tenha misericórdia, né? E não impute sobre nós toda essa ira que Ele está, né? Principalmente do seu povo aqui no Brasil. Tá bom? Um abraço, um beijão para todos vocês. Em breve nós estaremos juntos.